Então vamos dar início hoje a mais uma palestra, promovida então pelo Departamento Cultural, muito bem dirigido pelo Dr. Humberto Borges Dursos e pelo nosso ilustre presidente, Dr. Marcos da Costa. Nós vamos então, e eles, como sempre, proporcionando meios para atualizar os colegas, trazendo sempre instruções importantes, principalmente agora, com a mudança do novo código, e então nós vamos hoje ser contemplados com uma palestra do Dr. Paulo José Palma, ilustre representante do Ministério Público. Doutor Paulo, nós agradecemos já de antemão, já agradecemos essa disposição sua para comparecer e atender ao convite do Dr. Humberto e do Dr. Marcos, e para nos contemplar com essa magnífica palestra. Eu também serei contemplado, porque muita coisa aqui eu vou aprender, apesar dos meus 81 anos de idade, tenho muita coisa a aprender ainda. Então, doutor, tem a palavra. O meu papel hoje aqui, colegas, é falar sobre o direito, é conversar sobre o momento que nós estamos experimentando. Sempre que sou chamado, eu venho para me manifestar. Eu faço muitas palestras, eu converso muito com pessoas, com promotores como eu, com advogados, com juízes, com estudantes, delegados, com os vários segmentos da sociedade civil. Eu acho que isso, a par da minha função como promotor de justiça no Estado de São Paulo, e eu sou promotor já há 27 anos, essa também é uma missão. Eu tenho uma missão de tentar divulgar aquilo que eu sei e de pedir ajuda. Em verdade, hoje, portanto, eu venho a público, eu venho à OAB solicitar ajuda, solicitar a compreensão dos colegas para alguns assuntos que nós vamos abordar. Talvez um ou outro tópico seja alvo de uma anotação especial, porque certamente chegará um momento em que vocês poderão ajudar. Eu espero que a nossa conversa colabore de um jeito ou de outro para o enriquecimento cultural dos presentes. Há um dramaturgo chamado Eugênio Brechet, que ele diz assim: que tempos são esses em que nós temos que defender o óbvio? Olhem a frase do dramaturgo: que tempos são esses em que nós temos que defender o óbvio? Como nós sabemos, nós estamos no denominado Estado Democrático de Direito. Não é? No Estado Democrático de Direito, tudo o que existe se deve ao povo. A nossa Constituição da República Federativa do Brasil, que há que ser respeitada em qualquer situação, teve a sua existência legitimada pelo voto do povo. Tudo que existe, tudo que nós olhamos, deve-se, portanto, estou reiterando, ao povo. E, sem embargo dessa observação, parece que ainda hoje nós temos que lutar pelo império constitucional. Reparem, ainda hoje nós temos que aqui, ali ou acolá exigir que as leis sejam seguidas. Reparem, Estado Democrático de Direito. Tudo se deve ao povo. Nós temos a lei magna, a lei maior. Alguns falam que lei magna se refere a momentos ditatoriais, não é? Mas podem colocar, nós temos a lei das leis, a lei maior, a Carta Constitucional, mas ainda assim nós temos que convencer as pessoas que é preciso seguir, obedecer e nos submeter ao Império Constitucional. Ainda hoje é preciso convencer as pessoas que a lei precisa ser obedecida, que a lei existe para ser cumprida. Será que eu estou falando alguma coisa errada nesse momento? Claro que não. Claro, com muito respeito, né? É óbvio que não. Nós temos alguns problemas. Em 2013, eu estive em Brasília, no Supremo Tribunal Federal, participando de uma audiência pública sobre o sistema carcerário. E, naquela ocasião, eu disse ao ministro Gilmar Mendes, que presidia a sessão, eu disse a ele e aos presentes, é claro, que o Brasil era um país interessante. É um país onde tudo existe em razão do povo, mas é um país cujas vozes do povo não são ouvidas. Não é verdade? Olha que interessante.
Nós temos a Constituição da República Federativa do Brasil. Nós temos uma estrutura legislativa, uma estrutura de direito. Tudo para o povo, mas a voz do povo nunca é ouvida, em razão até do nosso sistema representativo. Apreciando tudo isso que eu estou fazendo com vocês, eu faço com muito respeito, viu? E posso estar equivocado, mas eu gostaria que vocês pensassem. Eu acho que o profissional do direito, sobretudo, precisa pensar, raciocinar e não pode ser alvo de manipulação. Pois bem, se nós temos esse dever de seguir a Constituição, se nós temos o dever de seguir a lei, e me parece óbvio, por que o ex-presidente, e eu não sou do PT, eu falei isso no Espírito Santo, fui vaiado, não me vaiem. Por que o ex-presidente Lula, em quem, aliás, não sou eleitor dele, embora tenha votado nele há muitos anos atrás, quando vocês não eram nem nascidos, foi uma disputa entre o Lula e o Collor, no segundo turno eu votei no Lula, não votei no Collor. Né? Mas veja, se a lei tem que ser seguida, por que o ex-presidente Lula foi conduzido coercitivamente para ser ouvido? Não havia motivo legal para conduzi-lo. Esta é a questão. Primeira observação. Não é? Nós não estamos seguindo as leis. E as pessoas que são contra o Lula, porque são contra o Lula, defendem a tal da condução coercitiva. O que nós temos que observar é que a lei, independentemente do nosso colorido político, ela tem que ser preservada. Outra observação interessante, eu só estou chamando os amigos, me permitam chamá-los de amigos, a uma reflexão. Por que será que divulgaram as conversas telefônicas envolvendo o ex-presidente, a presidente, as pessoas do PT? A lei permite a divulgação de mídias? É óbvio que não. A Constituição da República Federativa do Brasil, ela assegura o sigilo das comunicações telefônicas. Para o bem do processo penal, em sendo o caso, esse sigilo pode ser mitigado, como nós falamos. Então, o juiz, querendo proporcionar uma investigação, ou viabilizar uma investigação, ele levanta o sigilo, decreta a interceptação, essa interceptação é feita para o processo penal. O juiz pode autorizar a divulgação na mídia? Não, porque a Constituição da República Federativa do Brasil não permite, porque a lei não permite, mas como é contra o Lula, pode. Então, nós temos que fazer algumas reflexões. Pode ser o Lula, pode ser o Serra, pode ser o Alckmin. Nós que somos da área do direito, a não ser que nós estejamos no caso, é diferente. O advogado do caso ele vai pensar, ele não vai poder falar o que eu estou falando. Mas nós que estamos fora, nós temos que nos acostumar a observar a lei, observar a Constituição. E nós não podemos ser manipulados pela mídia de modo geral. Isso quer dizer que o ex-presidente não deva ser investigado? É claro que não, ele tem que ser rigorosamente investigado. E se forem reunidas provas contra ele, ele tem que ser rigorosamente e exemplarmente punido e cumprir a pena. São coisas distintas. Só que não se admite, no Estado democrático de direito, que a autoridade pública descumpra a lei, que a autoridade pública descumpra a Constituição. Eu estava em casa um dia desses, num sábado, almoçando, e eu falava sobre isso com meu cunhado. Meu cunhado é engenheiro. Eu dizia para ele, não pode, o juiz é um grande juiz, o juiz é brilhante. O procurador que está naquele caso é brilhante, são pessoas muito competentes, mas precisam seguir a lei. Eu dizia isso para o meu cunhado ficou tão irritado que ele quase derrubou a mesa, no almoço, né? Ele quase derrubou a mesa. Ele falou assim para mim, mas como? O Lula desrespeita a lei e você não quer desrespeitar? Não pode. O Lula pode desrespeitar a lei, mas a autoridade pública que o investiga, não. É assim que funciona. Compreenderam?
eu sou promotor dos meus casos, eu não posso respeitar a lei. Eu não posso afrontar a lei, ainda que eu saiba que a pessoa a quem eu acuso tenha afrontado a lei. Então nós temos, de um jeito ou de outro, que passar a observar um pouco mais o império da lei. E há outras observações que devem ser feitas também. Quando eu vejo um juiz excessivamente emocionado por um caso, eu fico me perguntando, será que se fosse eu gostaria de ser julgado por ele? Pensem. Não digam se eu estou certo ou errado, pensem. Eu, Paulo José de Palma, o doutor Ávila é o juiz. Ele é excessivamente empenhado, mas meu Deus, eu quero um juiz absolutamente imparcial. Eu quero um juiz que aprecie a minha conduta e a solucione aos olhos da lei e da Constituição. Não um juiz que busque a investigação excessiva. Eu quero um juiz legal, um juiz imparcial. E posso fazer a última pergunta sobre isso? Afinal de contas, quem investiga? O juiz ou o delegado? Quem que investiga? No nosso sistema jurídico, no nosso sistema processual penal, no nosso sistema de justiça? Quem que investiga? Foi um ato falho, hein? Eu ia falar injustiça. Quem que investiga? É o delegado de polícia e o promotor de justiça na área estadual ou procurador da República na área federal. O juiz não conduz a investigação. Então, eu acho, meus irmãos, meus amigos, eu falo muito na religião, eu falei, meus irmãos, me perdoem. Eu acho, meus amigos, meus colegas, que nesse momento em que o Brasil vive, nesse momento de crise intensa, nesse momento de grandes turbulências políticas, nós, os profissionais da área do direito, ou, ainda que não sejamos da área do direito, nós que somos homens e mulheres do bem, nós precisamos prestar atenção ao império da Constituição e ao império da lei. Nós não vamos construir um país melhor desrespeitando a lei. Ontem, na Folha de São Paulo de ontem, tem um autor, um articulista, que é um articulista de esquerda, o nome dele é Antônio Prata. Não sei se os colegas conhecem. Ele é muito inteligente, mas ele é de esquerda. Ele escreveu um artigo no Cotidiano, no caderno do Cotidiano, na Folha de São Paulo, chamado Crítica e Autocrítica. Foi um artigo maravilhoso. Se eu encontrasse o Antônio Prata, eu diria para ele, olha, parabéns, eu vou até mandar um e-mail pensando nisso agora. Ele diz o seguinte, embora eu seja de esquerda, eu, Antônio Prata, eu não sou de esquerda. Embora eu, Antônio Prata, seja de esquerda, embora eu enxergue alguns equívocos na condução desse procedimento por parte do juiz Moro, como a condução coercitiva, como a divulgação das mídias, né? Eu não posso deixar de admitir que o PT e o presidente Lula cometeram afrontas à lei. Então, veja a consciência de um homem que tem a sua responsabilidade de escrever para milhões de pessoas. Ele deixou de lado as suas convicções políticas e fez uma análise sensata, uma análise imparcial. O juiz está errado, mas o PT também está, mas o Lula também está. Compreenderam? É isso que se espera do povo brasileiro, é isso que se espera, eu acredito, de cada um de nós. Nós temos que enxergar as ocorrências em toda a sua extensão. Esta a questão. Tudo aquilo que surgir à nossa frente, nós temos que tentar enxergar com serenidade e em toda a sua extensão. Nós não podemos nos posicionar politicamente para dar opinião. Nós, nesse caso ainda, eu tenho visto alguns juristas famosos dizendo que o juiz se equivocou. Desculpem. Alguns falam que o juiz se equivocou, como de fato se equivocou. Outros falam que ele não se equivocou. Esses que falam que ele não se equivocou, falam para defender posicionamento político. Não pode. Jurista não se presta a isso. O juiz cometeu erros comezinhos do direito. Erros simples, simplórios. Ele é um grande juiz, mas ele errou. Então, nós temos que enxergar
E nós temos que defender, eu estou insistindo nisso, nós temos que defender o império da lei. E nós temos que evitar também o que se chama de patrulhamento político ou de canibalismo ideológico. Sabem o que é isso? Ah, você é do PT, né? Você é petralha, como eles falam aí. Ah, você é coxinha. Não vamos entrar nisso. Não é? Nós queremos um país passado a limpo, nós queremos ver o império da lei e nós queremos ver um Brasil melhor. Eu fui almoçar a semana passada, aqui em São Paulo, estava eu e alguns amigos, e eu subi o elevador do restaurante, eu estava com uma gravata vermelha. E a moça virou para mim, uma moça que estava no elevador, a quem eu não conhecia, ela perguntou para mim, o senhor é do PT? Eu falei, como assim? Eu tenho defendido até alguns pontos de vista, né, como esse, que até ajudam o PT, mas eu não sou do PT. Mas por que você está dizendo isso? A sua gravata vermelha. Quer dizer, gente, isso é patrulhamento ideológico, isso é canibalismo ideológico, é canibalismo político, não vamos entrar nessa. E não importa se é ou não é do PT, o que importa é a verdade, o que importa é o império da lei. Há um tempo atrás, vejam, nós vamos avançar. Há um tempo atrás, acho que foi o ano passado, nós recebemos a visita de um homem muito importante aqui no Brasil, que foi pouco divulgado pela mídia. Esse homem, ele divulga a ideia de nós difundirmos o pensamento humano. Por que eu insisto na difusão do pensamento humano? Porque, via de regra, o que se enxerga são homens e mulheres manipulados, ou por uma linha ideológica ou pela mídia. Nós temos que difundir o pensamento humano, temos que refletir, que pensar. Havia um pensador do passado, que alguns chamam de Descartes, outros falam Descartes, aí depende da linha, o professor vai saber como que nós devemos chamar. Descartes ou Descartes? Aí depende. Ele dizia, penso, logo existo, não é isso? Penso, logo existo, exatamente. É a lógica do Descartes. Olha lá. Penso, logo existo. Ou ele diria, até eu marquei aqui no original, cogito ergo sum. Cogito ergo sum. Penso, logo existo. Olha o pensamento. Olha a importância desse homem. O que ele dizia? Pense, pense, pense. E nós temos, de fato, que pensar, pensar e pensar. E quem faz direito tem que pensar, pensar e pensar. Pensar por si mesmo. Não ter vergonha de discutir. E também não ter vergonha de mudar de opinião quando for o caso. Mas nós temos que pensar, pensar, pensar. O ano passado, nós recebemos aqui, na outra vez que eu estive aqui, eu falei sobre ele, vou repetir. Nós recebemos um nigeriano que foi Prêmio Nobel da Literatura em 86. O nome dele é Wole Soyinka. Ouviram falar nele, não? Ele esteve aqui na Faculdade Zumbi dos Palmares, em 2015. Aí ele fez uma palestra para os alunos, e em dado instante, um dos alunos perguntou para ele, poxa, o que fazer com o avanço do Estado Islâmico? O que fazer com esses terroristas que matam tantas pessoas? E ele respondeu, Prêmio Nobel de Literatura de 86. A hora é de ir à luta. Quando ele falou isso, diz que a assistência, os alunos, os professores, silenciaram. Como ir à luta? Ele está pregando que nós devemos pegar em armas. Ele deixou daquele suspense, até uma estratégia de orador, né? Aí ele completou. Nós temos que difundir o pensamento humano. Nós temos que fazer com que o pensamento humano atravesse essas doutrinas totalitárias. Nós temos que fazer e que convidar os seres humanos a pensarem melhor sobre os vários assuntos da vida. Esse é o convite. Essa é a proposta que é feita a cada um dos colegas presentes. Nós temos que pensar e temos que tomar cuidado com aquilo que se chama de avanço do fascismo. Vocês já ouviram falar no fascismo, certamente, não é? Mas, hoje em dia, tem-se empregado a essa expressão fascismo um sentido figurado mais abrangente.
E não é errado, não. Toda pessoa que defende o racismo, toda pessoa que defende qualquer tipo de preconceito ou qualquer espécie de solução violenta, passou de anos para cá a ser considerada fascista. Certo ou errado, é isso que ocorre. Eu acho que nós, que temos o privilégio de estudar direito, de aprender com o direito, ou de exercitar o direito, nós temos que tomar cuidado com o avanço do fascismo. E nesses momentos, iguais a esse em que nós estamos passando, o fascismo ele vai galgando, ele vai crescendo. Nós temos um deputado federal que é candidato à presidência da República. Eu não vou citar o nome dele, embora certamente todos saibam quem é. Meus amigos, minhas amigas, eu tenho um grande respeito a ele. Eu não desrespeito ele, eu só acho que ele não tem preparo para ser presidente da República, né? Ele deu uma entrevista para o New York Times, e eu, embora tendo muitas digamos assim, divergências com ele, eu assisti a entrevista inteira, 1h30. Está no YouTube lá, vocês acham. Ele disse que ele não é contra, olhem só, candidato à presidência da República. Ou pré-candidato, né? Mas ele se diz candidato já. Bom, vou citar o nome. Ele fala assim, não, se o sujeito não confessar, deixa ele sem comer, não precisa bater, não. Deixa ele sem comer, quer dizer, olha a mentalidade. Colega, olha a mentalidade. Não dá para fazer isso. Não pode fazer. Por que não pode fazer isso? Porque nós temos uma Constituição da República Federativa do Brasil, que não permite. A Constituição está errada, então mudemos a Constituição. Mas não vamos deixar de descumprir. Compreenderam? Então é preciso tomar muito e muito cuidado. Só para lembrá-los, eu já fiz uma referência no início da nossa conversa, da OAB, respeitem muito a OAB. Respeitem demais. Porque a OAB ela defendeu efetivamente, como eu disse, as franquias democráticas. Em todos os momentos importantes da história desse país, lá estava a OAB presente. E eu vou explicar para vocês a razão pela qual depois. No impeachment do Collor, lá estava a OAB. Agora no impeachment da Dilma, não é? Na propositura está presente de novo a OAB. A OAB é tão rica no pluralismo democrático, no debate de ideias e no debate de conversas, que lá em Brasília hoje, na Câmara dos Deputados, havia advogados pró-impeachment da Dilma, que foram prestigiar o presidente a fazer o protocolo, né, protocolizar o pedido de impeachment, e havia advogados contrários ao impeachment. Olha como que nós temos que respeitar a OAB. E por que a OAB chegou nesse ponto de importância no país? Sabe por quê? Porque a OAB ela é formada por profissionais que cuidam de si mesmos. Na época do regime militar, quando um promotor criticava o regime militar, eles caçavam o promotor. Caçavam o juiz, caçavam o delegado, o procurador, mas o advogado não. Porque o advogado, embora tenha sofrido também consequências, né, muitos advogados sofreram as consequências de defender o pluralismo democrático, as franquias democráticas, como eu disse, mas muitos advogados mantiveram-se firmes, porque eles não dependiam de ninguém. A OAB, na sua essência, ela é formada por essa independência que a faz ser a cada dia mais forte. Então, pensando nos advogados, vocês advogados, ou aqueles que almejam ser advogados, comecem a pensar, comecem a refletir, aperfeiçoem as suas qualidades, escrevam mais, falem mais, leiam mais, e não se permitam a manipulação. Esses grandes grupos da imprensa ou econômicos, esses interesses partidários, eles manipulam. E nós, repito, profissionais do direito, nós não podemos, em hipótese nenhuma, sermos manipulados. Eu diria que a hora é de reflexão
com relação ao destino do país. Que momento difícil. Meu Deus. O Jô Soares, conhecido artista, né, da TV Globo, disse a semana passada que a situação é tão difícil que ele não vê nem o túnel. Ele não vê o fim do túnel, nem o túnel ele está vendo, porque é isso mesmo. Economicamente, nós estamos numa acho que das piores situações já vividas. Nós já sofremos aqui os efeitos da inflação, né, doutor? Poxa, mas eu acho que hoje é pior. Eu estou muito assustado com o Brasil, então nós temos que refletir sobre o futuro do país. Temos que ter cautela com relação aos radicais, de lado a lado. Os coxinhas ou os petralhas? Não. E nós temos que ouvir as ruas, ouvir o povo. E é claro que quando nós ouvimos o povo às ruas, nós temos que filtrar o que é legal e o que é ilegal, o que é constitucional e o que é inconstitucional. E nós precisamos assumir o compromisso, repito, de difundir o pensamento humano. Esse é o papel do profissional. Não é? Ele lá, às vezes, no final de semana, na família, ou no futebol, ou no lazer, ou no teatro, não perdeu a oportunidade de ter serenidade, tranquilidade, ao fazer as suas opiniões, de modo e forma que nós possamos melhorar esse país. Não é? Eu não sou de esquerda, eu sou um liberal. O homem de esquerda, ele acredita no poder do Estado. O Estado, para o homem de esquerda, é o Estado grande, que faz tudo. É o Estado paternalista. Não, eu sou um liberal. Eu acho que se nós melhorarmos, o país vai melhorar. Eu acho que nós temos condições de melhorar as nossas vidas, por piores que sejam as nossas condições momentâneas e atuais. Nós temos condições de melhorar. E nós vamos fazer desse país um grande país. Não esse país que é formatado em Brasília. Nós precisamos mudar esse país. O fato, meus amigos e minhas amigas, meus colegas e minhas colegas, é que o cruel habita entre nós. O cruel habita entre nós. Podem anotar isso. E eu estou me referindo ao sistema jurídico, estou me referindo ao sistema carcerário. O cruel habita entre nós. E nós, que somos homens, defensores da lei e da Constituição, homens e mulheres, né? Eu tenho uma filha de 18 anos, que quando ela vem comigo, ela me dá bronca. Não pode mais falar homem, pai. Porque antigamente você falava o homem científico, né? Você falava homem, se referia também à mulher. Hoje não, você precisa falar homem e mulher. Mas nós somos homens e mulheres, não é? Que têm apego com a Constituição e com as leis. Então, vamos marcar na nossa mente, o cruel habita entre nós. Para se ter uma ideia, no ano passado, no mês de outubro, o Supremo Tribunal Federal, apreciando uma ação de descumprimento de preceito fundamental, a ADPF 347, que foi proposta por um partido político, PSOL, ele chegou a uma conclusão interessante sobre o sistema prisional. O relator dessa ação é o ministro Marco Aurélio. Ele disse o seguinte: ele se utilizou, na esteira do que disse o PSOL, que é um partido de esquerda, ele se utilizou de um precedente da Corte Suprema colombiana para declarar que o sistema prisional brasileiro passa por aquilo que se denomina o estado de coisas inconstitucional. É esse o nome. O estado de coisas inconstitucional. O que significa isso? A Suprema Corte Boliviana, ela criou essa denominação. Não é? Sempre que existir, digamos assim, uma violação sistemática dos direitos fundamentais, os direitos fundamentais estão previstos na Constituição Federal. Em última análise, os direitos fundamentais são os direitos humanos, não é? Quando nós estudamos isso na faculdade. Sempre que existir afronta sistemática aos direitos fundamentais, surge o que a Suprema Corte colombiana denominou de o estado de coisas inconstitucional. E o nosso egrégio Supremo Tribunal Federal, por meio da relatoria, como eu disse, do nosso ministro Marco Aurélio,
chegou à mesma conclusão no atinente ao nosso sistema. Ele disse mais. Ele disse que o nosso sistema prisional ele é tão ruim, se referindo ao Brasil inteiro, ele é tão ruim que a solução passa, prestem atenção, a solução passa pela responsabilização de todos os órgãos de controle e de todos os segmentos da sociedade civil. O que ele disse? Que só o Ministério Público não resolve o nosso problema de sistema prisional. Só o Poder Judiciário não resolve. Só a polícia nada tem a ver com isso, mas não resolveria também. Só a OAB também não. É preciso que haja uma coesão de forças. É preciso que haja uma união entre vários órgãos e vários segmentos da sociedade civil para que esse problema possa ser, de um jeito ou de outro, resolvido. Na verdade, o que se verifica numa unidade prisional, qualquer que seja ela, vamos melhorar. O que se verifica numa unidade prisional, a rigor, né, como se fala, diariamente uma afronta aos direitos fundamentais. Diariamente. Quais são as afrontas? Todas as unidades prisionais padecem do que se chama de superlotação. Todas têm. Pela Constituição pode ter? Não. Todas as unidades prisionais têm problemas com relação à saúde. Pela Constituição pode ter? Não. Todas as unidades prisionais têm problema com relação ao trabalho. Pode ter pela Constituição? Não. Todas as unidades prisionais têm problema com relação à dignidade, honra, respeito aos direitos do homem e da mulher encarcerados. Pela Constituição pode ter? Não. Vamos voltar para o início? Nós temos um problema nesse país, meus colegas e minhas colegas. Nós não respeitamos a lei. Nós não respeitamos a Constituição. E nós estamos nos acostumando com isso. Porque vem um juiz federal, desrespeita e nós não falamos nada. Até o dia que desrespeitarem um direito nosso. Aí a quem iremos recorrer? Compreenderam? Compreenderam a minha introdução? Nós estamos assistindo passivamente o homem e a mulher encarcerados sofrerem violações de direitos humanos e nós não fazemos nada. Nós agimos como, desculpem, viu? É uma ponderação, não quero ofender ninguém, mas nós agimos como fascistas. Ah, mas o sujeito matou 3, que se dane, que fique lá. Ah, mas o sujeito ele é alvo de tortura, não tem problema, porque ele é ladrão. Não é assim. Não é assim que nós vamos resolver um problema. Não é assim que a autoridade pública deve resolver um problema. Nós precisamos urgentemente mudar essa história. O que se observa, em conclusão, e quem está falando agora é o ministro Marco Aurélio, eu vou ler o que ele disse na decisão dele, a violação massiva, sistemática e prolongada dos direitos humanos. E omissão com relação a isso dos responsáveis, a par de omissão legislativa, de congestionamento judicial e necessidades de recursos em grande monta. É o que acontece. Nós temos no Brasil cerca de 700 mil presos. Sabiam disso? 700. Claro que esse número é um número, digamos assim, em termos absolutos. São 700 mil presos no Brasil. É um número que assusta. E nós temos mais do que isso. Nós experimentamos uma política de encarceramento. O que é isso? Política de encarceramento. Nós estamos nos acostumando no Brasil a aprender. Né? Nós passamos por uma fase onde nós achávamos que a violência urbana, o crescente número de crimes, tem um nome chamado violência urbana. Nós achávamos que a violência urbana era combatida com o direito penal. Isso é um equívoco, é um engano. Nós vamos chegar lá, não é? Então, nós temos 700 mil presos e nós estamos acostumados a encarcerar. Tudo nós queremos prender, 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 prender.
com 700 mil presos, mesmo com 700 mil presos, os nossos índices de violência urbana são altíssimos. Por ano morrem aqui mais de 20 mil pessoas, eu não me recordo o número exato, mas ultrapassa 20 mil pessoas por ano. É número de guerra civil. E ainda assim os nossos políticos vêm à televisão dizendo: vamos pôr a rota na rua. Como se isso adiantasse alguma coisa. Não é um problema de polícia. A violência urbana não é um problema de polícia ou de policial. É um problema de todos nós. É problema de política pública. Essa é a questão. Mas vamos continuar a nossa reflexão. São 700 mil presos, como eu disse. Nós temos uma política terrível de encarceramento. E desses 700 mil presos, 40% são presos provisórios. 40% de presos provisórios. Ou seja, são presos sem pena. Não é isso? Lembra da diferenciação? Preso com pena, condenação definitiva. Preso sem pena não tem condenação definitiva. Mas a nossa Constituição da República Federativa do Brasil, o que ela fala disso? Não tem um princípio lá de presunção de inocência, que só pode prender depois de condenado definitivamente? Mas no Brasil, não. No Brasil, a Constituição fala uma coisa, mas nós agimos de modo diferente aqui embaixo. 40% de 700 mil, ou querem colocar de 600, ponha de 500 para a gente não errar, 40% de preso provisório. O que está acontecendo? Nós temos que rever as nossas práticas. O encarceramento massivo não diminui a violência urbana. Não é? E o que fazer para diminuir essa quantidade de preso provisório? Nós vamos abordar. Nós esquecemos no nosso dia a dia dos fóruns criminais que existem alternativas que o Código de Processo Penal prevê à prisão, mesmo a prisão provisória, não é? O Código de Processo Penal prevê alternativas. E nós temos que passar a usar mais essas alternativas. Nós temos o dever de agir mais, de achar mais. E na condenação, nós temos também as penas alternativas. Aqui no Brasil, as penas alternativas são pouquissimamente utilizadas. Nós temos que lançar mão dessas penas alternativas. Vejam, colegas, como é preciso pensar melhor o sistema prisional. Vejam como nós temos alternativas. Além disso, nós temos também para a condenação algo chamado livramento condicional, né? É o LA, como também a suspensão condicional da execução da pena, é o sursi. Né? Nós não podemos sair prendendo à torto e direito. Por quê? Primeiro, porque a Constituição não pensa assim. Segundo, porque o Código Penal, que está abaixo da Constituição, também não pensa assim. Em terceiro lugar, porque o encarceramento massivo não traz resultados. Não traz. Não adianta insistir nessa política. Pois bem, não bastando essa situação que nós estamos vivendo, nós temos ainda mais de 200 mil mandados de prisão em abertos. Sabe o que é isso? Tem 200 mil mandados esperando a polícia cumprir. Imaginem vocês. Se cumprirem esses mandados, alguns falam em 300, eu sempre procuro lançar a mão de um número mais modesto, né? Porque se errar, errou pouco. Porque no Brasil os números também não são muito católicos, como se fala, né? Os nossos dados não são muito católicos. Mas vejam, se nós cumprirmos mais esses 200 mil mandados, nós vamos ter 900 mil presos. É uma enormidade de homem e mulher encarcerados. Então, nós precisamos começar a pensar um pouco nisso. E nós caminhamos para a terceira população mundial de homens e mulheres encarcerados. Logo mais, nós estaremos nisso, a terceira maior população. O fato é que o cruel habita entre nós. O fato é que o sistema prisional é um depósito humano em que pessoas como nós que cometeram crimes são jogadas. O fato é que nós, homens e mulheres, que formamos o Estado democrático de direito,
precisamos começar a cumprir a Constituição e precisamos começar a cumprir mais a lei. Não bastando, reparem, eu já falei sobre isso, a violência urbana cresce diariamente, o número de crimes. E cresce por quê? Porque não tem punição. Eu estava hoje no centro de São Paulo e uma senhora conversava com outro senhor sobre isso, sobre crime. Ela falou assim, não, tem que ser rigorosamente punido, põe na cadeia, esquece na cadeia. Eu não sei sobre qual era o caso concreto que eles falavam. E eu fiquei pensando, é claro que ela, né, respeitei, óbvio, não falei nada, mas é claro que ela não conhece o sistema. Não é pela falta de cadeia que a violência urbana cresce. A violência urbana cresce, sabem por quê? Sabem por quê? Porque nós vivemos num país absolutamente injusto. Porque nós temos zonas periféricas cujas crianças e jovens não têm a menor oportunidade na vida. A menor. E eu falo com propriedade, embora já um homem velho, eu falo com propriedade porque eu vim de lá, eu vim da periferia, eu sofri os problemas da periferia. Eu tenho amigos que às vezes eu vou visitar a prisão, era amigo meu o sujeito, que eu vou em muitas prisões. Então eu senti isso. O nosso problema é um problema de política pública, não é um problema de polícia. É claro que nós temos que punir o infrator, não é? Impor a pena, e se não cumprir a pena alternativa, vai preso efetivamente, ou, se for o caso, nós temos que exigir o cumprimento da pena privativa de liberdade. Mas nós, como homens e mulheres atentos à Constituição, posto que profissionais do direito, nós não podemos esquecer que nós vivemos um país de patente injustiça social, um país de péssima distribuição de rendas, um país cujas periferias são jogadas à própria sorte. Aonde está o Estado nas periferias de São Paulo, ou nas periferias de Pindamonhangaba, onde eu vivo, ou de Rio Preto? O Estado não está presente. É óbvio. E vocês acham que isso não gera criminalidade? Eu trouxe aqui essa revista do IBCCRIM, onde um mestre em Direito de Minas Gerais, eu vou citar o nome dele, mas, olha, é com muito respeito, é o doutor Hugo Leonardo Rodrigues Santos. Ele defende justamente o contrário. Ele fala assim, a falácia de que a pobreza gera criminalidade. Ele acha que isso não ocorre. Ele acha que a pobreza não gera criminalidade. E eu o respeito por isso. Eu respeito mesmo. Mas eu ouso discordar. Não é? Nós não podemos agir só punir os pobres. É claro que não. O direito penal não pode só punir os pobres. E de tempos para cá, nós estamos verificando que isso não ocorre. Eu comentava com o doutor, não é incomum no meu dia a dia de prisão eu ver pessoas com recursos presas. Grandes comerciantes, por sonegação, por homicídio. Eu lido com um presídio no Vale do Paraíba, que é um presídio que concentra pessoas de certo poder econômico. Não é incomum. Mas a pobreza, a falta de oportunidade, ela gera, sim, problemas. E nós temos que pensar nisso. Como achar que é um problema de polícia? Não é um problema de polícia, nunca foi. Se violência urbana fosse problema de polícia, fosse problema de viatura e de arma, nos Estados Unidos da América não haveria violência urbana. Pensem, vejam. E o que os nossos políticos passam para a gente? Vou pôr a rota na rua. É o que eles passam. Por quê? Porque eles não querem assumir a responsabilidade pela omissão que eles patrocinam dia a dia. Essa é a questão. Não sei se vocês viajam muito, eu viajo muito. Na estrada que eu pego muito, que é a Ayrton Senna, no último pedágio, eu acho que é no último, a parte do último pedágio ela é cercada, tem cercas. No Rodoanel Mário Covas, perto da Raposo Tavares, tem uma parte também, ela é toda cercada por paredes. Por quê? Porque essas partes são próximas às comunidades. E os nossos meninos e meninas abandonados lá vão para o crime, vão para o crime. Aí vem algo que eu queria também chamar a atenção no IBCCRIM.
uma ponderação de um pensador chamado Eduardo Galeano. O Eduardo Galeano é um grande pensador que morreu o ano passado. Eu vou tomar liberdade de ler para vocês o que ele fala. Eu gostaria que vocês só prestassem atenção e guardassem no íntimo de vocês. Né? Guardem. Olha o que fala o Eduardo Galeano. O poder corta e torna a cortar a erva daninha. Erva daninha é o criminoso, né? Mas não pode atacar a raiz sem atentar contra a sua própria vida. Quer dizer, o poder não pode atacar a raiz, porque se atacar a raiz, ele acaba. Compreenderam o que ele está dizendo? Condena-se o criminoso, mas não condena-se a máquina que o fabrica, como se condena o viciado e não o modo de vida que cria a necessidade do consolo químico ou de sua ilusão de fuga. E assim se exime de responsabilidade uma ordem social que lança cada vez mais gente às ruas e às prisões e que gera cada vez mais desesperança e desespero. A lei é como uma teia de aranha, feita para aprisionar moscas e outros insetos pequeninos, e não os bichos grandes, como conclui Daniel Drin. Os discursos oficiais, no entanto, invocam a lei, como se ela valesse para todos, e não só para os infelizes que não podem evitá-la. Os delinquentes pobres são os vilões do filme. Os delinquentes ricos escrevem o roteiro e dirigem os atores. Entenderam o que ele quis dizer? Ele é um pensador uruguaio. O que ele fala? Que nós estamos condenando os pequenininhos e esquecendo os grandões, que nada fazem para mudar a realidade. Pensem, reflitam. É claro que essa abordagem que ele faz, que só dos pequeninos, não é verdadeira para nós. Nós estamos melhorando muito nisso. Mas nós precisamos pensar em criar condições para que esse país, de um jeito ou de outro, cresça, digamos assim, um pouco além do que vem crescendo. Pois bem, eu queria chegar a uma conclusão, se vocês me permitem, de tudo que foi exposto. Num país com altas taxas de natalidade, já viram isso? O Brasil não é um país jovem mais, é um país que caminha para ser um povo mais velho, né? Mas são altas as taxas de natalidade, nas zonas periféricas. Num país, ou, pode até singularizar, com alta taxa de natalidade, cujas crianças e adolescentes necessitam de atenções maiores, com cultura de encarceramento enraizado, porque a gente quer prender, com ausência de fiscalização nas penas alternativas, porque quando o juiz impõe as penas alternativas, não há fiscalização. Em outros países existe o agente da fiscalização, né? Aqui no Brasil nós não fiscalizamos. Com um sistema prisional habituado a afrontar a Constituição e com a ausência do Estado entre os mais pobres. Essa é a conclusão que nós devemos chegar com relação a esse país. Essa conclusão ela é verdadeira? Na minha visão, sim. Eu falo sobre isso há muito tempo, mas eu posso estar errado. Eu só quero que vocês pensem. Mas ela assusta? Não. Sempre que a verdade surge e que nós encaramos a verdade e que nós concluímos que é a verdade, nós estamos caminhando para solucionar. Nós precisamos solucionar essas questões. E quais são as soluções? E aí vem a importância da OAB, aí vem a importância de cada um dos senhores que aqui comparece, a importância de cada um dos colegas. O que fazer? Quais são as soluções? É a união, como disse o Supremo Tribunal Federal. Nós precisamos cuidar do sistema prisional. Nós precisamos cuidar do homem e da mulher encarcerados. É preciso que haja uma união entre o Tribunal de Justiça, ou os tribunais de justiça, a Ordem dos Advogados do Brasil, o Ministério Público, as defensorias, não é? Os demais segmentos da sociedade civil, para que
que se discuta o problema e se prepare uma alternativa de projeto cidadão para as unidades prisionais, de modo e forma a que nós passemos a evitar essa violação sistemática dos direitos humanos. É preciso que nós conversemos mais e que nós façamos um projeto em conjunto. Não adianta o Ministério Público apresentar um projeto, desculpem, ou o Tribunal de Justiça, ou só o OAB, não. Nós temos que sentar e apresentar um projeto em conjunto para resolver esse problema. Nós precisamos também ir mais aos presídios. Eu não sei se os amigos sabem, mas a Lei de Execuções Criminais, a LEP, né, ou Lei de Execuções Penais, a gente chama de LEP, ela impõe ao juiz e ao promotor que visitem o presídio mensalmente. Eu, por exemplo, eu visito no mínimo 9 presídios todo mês, né, todos os meses. Sou obrigado a visitar. E o projeto, o anteprojeto da LEP, aliás, é projeto já, me perdoem, ele já fala que tem que se visitar de 2 em 2 meses. Ele atenuou um pouco esse rigor. Mas não basta visitar os presídios. É preciso que as autoridades públicas, a OAB, que nós, os conselhos de comunidade, é preciso que a gente vá aos presídios para enxergar o que está acontecendo. Porque aquelas visitas formais, só para cumprir a obrigação, não adiantam mais. Né? Nós precisamos ver o que está acontecendo e achar soluções. E uma das soluções é nós agilizarmos os pedidos de promoção prisional. Quando se trata de direito do homem e da mulher encarcerados, nós temos os benefícios prisionais, que são o pedido de progressão. Vamos melhorar um pouco. Geralmente, nós começamos a cumprir a pena no regime fechado. Depende da quantidade da pena, não é? É fechado, semiaberto e aberto. Geralmente é assim. Depende do quanto da pena. Ou começa no semiaberto, às vezes até no aberto. Né? Porque o nosso sistema de cumprimento da pena ele é progressivo. Não existe aquela história que vai ficar preso eternamente. Não fica preso eternamente. A lei não permite. O nosso sistema de cumprimento da pena é progressivo. Começa a rigor no fechado, vai para o semiaberto, depois vai para o aberto. Né? Vai cumprindo certo tempo e desde que tenha bom comportamento. E também ele é regressivo. Se o preso praticar o que se chama de falta grave, que é alguma falha lá dentro, ele pode regredir. Ele está no semiaberto, praticou falta grave, ele regride para o regime fechado. Então, o nosso sistema é progressivo e, às vezes, regressivo. Ora, mas para o preso galgar promoções prisionais, ele depende da concessão judicial. Não é? Então, o preso Paulo está no fechado, ele quer ir para o semiaberto. Ele ingressa com um pedido, vai para o juiz manda para o promotor dá o parecer, vai para o defensor, aí às vezes precisa fazer o cálculo, vai para o juiz e fica demorando. Qual que é a proposta? É nós começarmos a fazer no próprio presídio audiências, a redundância, mas eu vou ter que falar para ficar claro, audiências orais, em que o promotor já dá o parecer na hora, o advogado fala na hora e o juiz decide na hora. Nós temos que encurtar esse espaço, porque há casos de homem preso, mulher presa, que estão há anos no regime fechado, quando teriam que estar no regime semiaberto. E a lei não permite isso, mas nós estamos aceitando. Certamente vocês devem estar pensando, poxa, ele só fala de benefício para o homem preso e para a mulher presa. É lógico, eu falo da aplicação da lei. Eu não sou nem um pouco bondoso. Pelo contrário, eu, como promotor, eu sou rigoroso no meu dia a dia. Mas dura lex sed lex. Não é? A lei é dura, mas é lei. A lei tem que ser seguida. Não dá para eu admitir o desrespeito à lei e fechar os olhos. É isso que nós estamos fazendo há muitos anos. Chega disso. Então, a proposta. Vai o promotor, o juiz e o advogado no presídio. A unidade prisional separa os casos mais urgentes e decide-se na hora. Acabar com essa história de ir para o fórum. Vai para o fórum, faz cálculo, aí o sujeito fica lá com um pedido de promoção prisional. Né? Promoção prisional é a ida do fechado para o semiaberto ou do semiaberto para o aberto.
ou pedido de livramento condicional. Livramento condicional, a pessoa já sai direto, né? Ela não se submete às promoções. Mas, às vezes, fica 2, 3 anos. Nós temos que rever isso, né? Nós temos que passar aí um pouco mais nos presídios. Além desses benefícios prisionais, que é a passagem do fechado para o semiaberto e do semiaberto para o aberto, e que é também o livramento condicional, nós temos duas medidas que não são consideradas benefícios prisionais. É a comutação e o indulto. Elas representam, ou eles representam, a exteriorização da vontade presidencial. Todos os anos, na época do Natal, a presidência da República, isso é uma tradição do direito lusitano, ela edita um decreto de indulto. E o que significa indulto? Perdão. Indulto é perdão total. E comutação, perdão parcial. Compreenderam? Nesses casos de indulto e comutação, esses casos são mais rápidos, porque dependem menos do juiz. Cumpriu, a presidente fala assim, o réu, o executado primário cumpriu 1/4 da pena. Cumpriu 1/4 da pena, um pouquinho da pena, ou um terço, ou a metade, conforme a presidência pontuar, tem que conceder. Compreenderam? Então, nós temos também que agilizar esses pedidos de comutação e também pedidos de indulto. Para você ter uma ideia, para uma unidade prisional girar, para oxigenar o sistema, não é um número absoluto, não é um percentual absoluto. É pela minha experiência, tá bom? É preciso que saiam da unidade por mês cerca de 10 a 20, 20 é ótimo, 10 é mais ou menos, de 10 a 20% dos seus presos. Eu tenho no Vale do Paraíba uma unidade prisional que tem 3.500 presos. Para que as coisas girem bem, é preciso que 350 presos por mês saiam daquela unidade. Ou seja, se nós não trabalharmos, não tem jeito. Nós temos que trabalhar, né? O juiz tem que ir na unidade prisional, o promotor também tem que ir, porque, do contrário... Outra questão interessante é restringir os exames de personalidade. Nos benefícios prisionais, fechado para o semiaberto para o aberto, e livramento condicional, nós podemos fazer os exames de personalidade. A lei antiga exigia, na passagem do fechado para o semiaberto, a lei exigia. Hoje a lei não exige mais. Mas para os casos mais graves, latrocínio, estupros, homicídios, nós fazemos. E quais são os exames de personalidade? São 2, basicamente. Existem muitos, mas nós manejamos no dia a dia com 2. Um chama-se exame criminológico. O que é o exame criminológico? É um exame feito por um psiquiatra, por um assistente social e por um psicólogo. O preso passa pelo crivo desses 3 técnicos, e cada técnico dá um parecer. E se esses pareceres ou relatórios, chamam-se pareceres ou relatórios, se eles forem coincidentes, o promotor vai concordar, o advogado vai concordar e o juiz vai conceder. Para os casos mais graves ainda, que nós temos casos de pessoas que mataram 30 pessoas, 40, 20 estupros, né? Latrocínios. Para esses casos mais graves, além do exame criminológico, nós costumamos pedir um outro exame. Faz o criminológico. Se o criminológico for favorável, se o assistente social, se o psiquiatra e se o psicólogo forem favoráveis, nós ainda pedimos um outro exame, chamado teste de Rorschach. Se vocês forem no Google, vocês vão achar. Rorschach era um psiquiatra que idealizou esse exame. Esse exame é feito com base em manchas. E esse exame tem uma peculiaridade. Ele consegue estabelecer com grande precisão o perfil psicológico do homem preso. Então, nesses casos mais graves,
Depois que vencido o criminológico, se o teste de Rorschach for favorável, aí nós vamos, claro, concordar com a promoção prisional do executado, ou, conforme a hipótese, com livramento condicional. Mas, é preciso deixar claro, nós precisamos só exigir esses exames, porque esses exames atrasam o processamento dos benefícios, em casos, claro, mais graves, porque, do contrário, nós teremos problema. Já estou terminando. E temos também que incentivar a remissão. Né? A remissão é o desconto da pena. O homem que trabalha, ele pode trabalhar, ele pode estudar, e pode também, segundo o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, ele pode também ler. A lei só fala na remissão aqui com cedilha, a remissão do Estatuto da Criança e do Adolescente com 2 S, aqui é com cedilha. A nossa remissão, a lei fala que ele pode trabalhar e estudar, e certo tempo é descontado da pena. Para o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, há uma resolução autorizando também o desconto das leituras que o preso faz no cárcere. Isso é bom? É claro que é bom, não é? Se o homem preso está trabalhando, estudando ou mesmo lendo, desde que comprovado nos autos, e a prova não é difícil, é ótimo, porque ele está crescendo, ele está melhorando. E nós não podemos também esquecer de uma das finalidades da pena. A gente esquece no dia a dia, mas nós, homens do direito, não podemos esquecer. A pena tem uma finalidade ressocializadora. Nós temos que cobrar isso. A pena precisa melhorar o homem encarcerado e a mulher encarcerada. Não é? Tem a ressocialização. Está na lei. Nós temos que cobrar isso. E precisamos também remunerar melhor, cobrar as autoridades responsáveis. Remunerar melhor e reciclar o conhecimento dos homens que trabalham com os presos. Não é? Esses homens têm muito... Não sei se tem alguém aqui do sistema prisional aqui, será? Raramente não tem. Hein? Quando tem, se escondem. Deve ter alguém escondido aí. Mas, geralmente, eles não são tão bem remunerados como mereceriam, né? E eles são também contagiados ou contaminados pela prisionização. Tem um professor da USP, do Largo São Francisco, chamado Alvino de Sá. Vão no Google, YouTube, ele é inteligentíssimo. O Alvino de Sá, ele fala disso. O que é a prisionização? Já viram um policial, eu falo isso com respeito, alguns policiais que começam a falar como se fosse o preso, como se fosse o marginal? Às vezes o homem que trabalha no presídio, ele começa a falar como se fosse o preso, né? Nós não podemos permitir isso. Nós temos que remunerar melhor esse povo e nós temos que fazer com que ele se recicle para que ele compreenda que ele é uma autoridade administrativa e que ele precisa se dar o respeito devido, né? Ele não pode agir como se fosse um homem preso. Eu falava antes de começar a nossa conversa aqui, com uma jovem que está aqui, não sei o nome dela. Como que é seu nome? Com a Fernanda. E eu falei para ela que eu fiquei impressionado. Ontem eu estava no hospital aqui de São Paulo com meu filho, e eu vi uma parte do Fantástico numa televisão que estava na recepção, não sei se vocês assistiram o Fantástico, e passou sobre um bairro aqui de São Paulo chamado São Luís, Jardim São Luís, talvez, é esse o nome. E passou sobre uma ONG que está realizando um trabalho magnífico lá. O que seria desse país se não fosse as entidades do terceiro setor? Sabe o que é terceiro setor? São as entidades que não têm finalidade lucrativa. São as associações e fundações que ajudam as pessoas. Essa ONG, me esqueci o nome, Fernanda. Ropras. Essa ONG faz um trabalho magnífico nesse lugar. E uma das pessoas que trabalha nessa associação, é uma associação, ela usou uma frase que eu captei na hora. Porque quando a gente ouve coisas boas, nós temos que guardar para o nosso futuro. O rapaz falou assim, infelizmente não deu para eu pegar o nome dele, é um senhor que trabalha lá. Quem tem medo de ser grande, morre pequeno. Quem tem medo de ser grande, morre pequeno. Então, meus amigos, nós temos que ousar.
Nós temos que acreditar, acreditar, acreditar. Nós temos que saber que nós somos um grande potencial e que nós somos capazes de melhorar a nossa vida, melhorar o nosso meio e revolucionar o nosso país. Há muitos anos, eu me encontrei com o doutor Benjamin Hermann. Ele era procurador de justiça aqui em São Paulo. Hoje ele é ministro do STJ. Ele é capacitadíssimo, humilde. É um grande ministro. Ele falou assim para mim: Paulo, onde você está? Eu falei: estou em fundações. Eu trabalhei em fundações em São Paulo um período. Você está lá há quanto tempo? Eu falei: há 3 meses. Ele falou: Paulo, espera uns 8 meses, entenda bem lá o que está acontecendo e revolucione. Eu nunca mais esqueci também. É isso que nós temos que fazer. Nós temos que ter a ousadia de mudar. E nós podemos mudar. E eu peço que essa ousadia seja utilizada, não apenas em benefício do exercício profissional dos colegas, não apenas em benefício do potencial que os colegas têm, ou dos ideais que os colegas ora estão nutrindo de uma vida melhor. Nós precisamos nos preocupar em melhorar nós mesmos, para que nós vivamos melhor. Mas nós não podemos esquecer o nosso Brasil, porque o nosso povo, sem embargo dessa brilhante Constituição que nós temos aí, o nosso povo ainda está jogado às traças. E nós, do direito, da OAB, homens e mulheres do bem, não podemos admitir isso. Obrigado pela oportunidade.